Novo atentado contra Trump, histórico policial do suspeito. E o histórico policial do suspeito é extenso, mas a gente passa primeiro pelos detalhes do caso. A matéria ao meu lado é do Wall Street Journal, mas claro, a coisa rodou pela imprensa toda e também está disponível no Epoch Times Brasil. Essa matéria trazia alguns updates agora de última hora, por isso ela é escolhida. Ele estava a cerca de 400 metros de Trump, como eu descrevia na entrada do programa. Ouviu-se um disparo, o serviço secreto disparou contra ele, ele fugiu, conseguiu fugir numa SUV, numa caminhoneta, e foi depois detido. O sujeito continha um fuzil AK-47, ou um fuzil em estilo AK, é como tem sido descrito, talvez não seja precisamente esse modelo, mas uma arma com a mesma dinâmica. E tinha uma escopeta, 2 mochilas e uma câmera GoPro, uma câmera portátil, o que sugeriria que ele teria tentado se filmar fazendo aquele ato, a alegada tentativa de assassinato. 400 metros, cerca de 400 metros de Trump, Trump jogava golfe em West Palm Beach, na Flórida. Depois o homem foi identificado como Ryan Wesley Routh. Ele está preso, está diante de acusações criminais. Investigadores dizem que eles não sabem se o atirador, ou se esse sujeito com a arma, chegou a disparar um tiro durante o encontro, mas o serviço secreto o detectou como uma ameaça, disparou contra ele, ele conseguiu fugir e depois foi preso então, e esse foi o caso. Como isso é muito pertinente à disputa eleitoral nos Estados Unidos, a gente vai trazer também o que o Trump disse. Já foi noticiado que ele foi levado para um lugar seguro logo após os disparos, durante o final de semana. A gente tem as falas dele próprio depois nas redes sociais, ou melhor dizendo, isso foi num e-mail de campanha, um e-mail que pedia doações para a campanha dele. Eu estou a salvo e estou bem, ele disse nesse e-mail então, disse que nada irá me desacelerar, eu jamais vou me render, e depois ele usou a Truth Social, aquela rede social própria dele que ele lançou um tempo atrás, para agradecer quem estava desejando o seu bem, aspas para o Trump novamente. Foi certamente um dia interessante, ele disse, e elogiou o serviço secreto, elogiou as autoridades locais, as autoridades de segurança, e disse que o trabalho foi feito de forma absolutamente extraordinária e estou orgulhoso de ser um americano. Isso ocorre, claro, cerca de 2 meses depois que, em 13 de julho, um outro atirador disparou contra Trump, eventualmente ferindo 2 pessoas, matando uma terceira, ferindo 4 pessoas. Se contar com o próprio presidente, ele passou de raspão na orelha com um tiro que poderia ter tomado a sua vida e que foi o centro das atenções naquela Convenção Nacional Republicana que aconteceu no dia 15 de julho, entre 15 e 19, e trouxe à tona todo aquele incidente como uma possibilidade de fortalecer a retórica de Trump. Agora, por falar em retórica, é interessante a gente trazer o fato, como foi a reação de Joe Biden e Kamala Harris. O presidente americano Joe Biden disse: estou aliviado que o ex-presidente não sofreu danos. Ele disse numa declaração e adicionou que ele falou para a gente no serviço secreto, para assessores no serviço secreto, que eles que estava trabalhando para garantir que o serviço secreto tivesse a capacidade e os recursos para manter Trump a salvo. E concluiu o presidente americano: então, não existe lugar para violência política ou violência de qualquer tipo no nosso país. Isso vem dias depois que Trump encontrou Kamala Harris num debate na ABC News, onde muita gente disse que ele não foi tão bem, também foi criticado do lado conservador se houve parcialidade dos moderadores, um argumento que veio muito forte para aquele lado. A Kamala, por outro lado, foi muito elogiada por ter ido bem naquele debate, por ter tirado vantagem da situação, até porque o Trump foi muito facilmente distraído, ele entrou muito em provocações que ela fez ao longo do debate. Agora, uma das coisas que ele ressaltou ali foi que, enquanto se diz que ele é uma ameaça à democracia do lado democrata, ele questionou se, ora, a retórica contra ele, feita dessa forma, não seria um incentivo para que houvesse violência política. Então, nessa retórica e nesse contexto, é possível que a gente veja algum tipo de vantagem para ele novamente, após outra tentativa de assassinato, que certamente deve dominar as manchetes nos próximos dias e que vem enquanto o Congresso americano também se mobiliza ainda para investigar aquela tentativa de assassinato do dia 13 de julho. Mesmo os oficiais do law enforcement, as autoridades de segurança lá, alertaram que ameaças de violência politicamente motivada já eram elevadas conforme as tensões partidárias se acirravam nessas eleições agora de 2024. Isso então foi o caso no final de semana. Agora, existe uma situação interessante para a gente trazer à tona, para a gente informar o público a respeito de quem é o tal do Ryan Routh, do sujeito.
E essa é uma matéria também interessante ainda do Wall Street Journal, publicada no final de semana, ou melhor, essa publicada agora há pouco, ainda nessa segunda-feira. E olhem só como a história vem à tona. Ele, em 2023, havia escrito um livro publicado não por uma editora, mas por ele próprio, mas então um livro autopublicado, onde ele falava muito a respeito de Ucrânia, ele que tentava recrutar voluntários para lutar na Ucrânia contra a Rússia, e tem algumas aspas estarrecedoras do livro dele, onde ele convoca as pessoas justamente à violência política contra Trump, no caso assassinato mesmo, no livro, por causa da forma como Trump conduziu o acordo nuclear com o Irã, retirando os Estados Unidos daquele acordo, um acordo lá de 2015, firmado no governo Obama, que permitiria que o Irã tivesse um programa nuclear civil monitorado por uma série de outros países. O Trump entendeu, quando estava na presidência, que aquele acordo permitiria que o Irã desenvolvesse um programa nuclear militar, então tirou os Estados Unidos da jogada. Vamos lá para as aspas do livro do tal do Ryan Ralph. Eu preciso tomar parte da culpa, aspas pro suspeito da tentativa de assassinato. Eu preciso tomar parte da culpa pela criança retardada que nós elegemos como nosso próximo presidente, que acabou sendo sem cérebro. Mas sou homem o suficiente para dizer que eu julguei mal e fiz um erro terrível. E ao Irã eu peço desculpas. Ele disse, criticando então o Trump. Melhor dizendo, foi em 2018 a retirada do Trump. Então, Obama entrou em 2015 e Trump saiu em 2018 daquele acordo nuclear do Irã. E as aspas para o tal do Ryan Ralph foi de que a pessoa era livre para cometer esse atentado, para atentar contra Donald Trump. A palavra é mais grave, assassinar Trump, tanto quanto eu mesmo, por esse erro de julgamento e por desmembrar aquele negócio, ele disse nessa passagem falando a respeito do governo do Irã. Ora, e disse que ninguém nos Estados Unidos parecia ter a coragem para fazer a seleção natural trabalhar ou mesmo uma seleção não natural. Então, aí estão as aspas para o que o sujeito escreveu. Ele também, como eu dizia, teve um trabalho buscando recrutar voluntários para lutar na Ucrânia e postou constantemente nas redes sociais em ter disposição de lutar contra a Rússia, até mesmo viajando para a capital da Ucrânia há 2 anos atrás. Então, aspas preocupantes também nas redes sociais dele. Aspas, eu tremendamente aproveitaria um convite para me juntar a qualquer causa monumentalmente valiosa para fazer mudança real no mundo e certamente estou livre para realocar para qualquer lugar remoto do planeta onde eu possa ter um impacto mais positivo. E falou todo tipo de coisas inflamatórias sobre atentados contra o Kremlin também. Então aí a gente tem as aspas para o suspeito da tentativa de assassinato. Ele também já tinha tido passagens anteriormente pela polícia, salvo engano, por porte de armas. A informação que a gente tem, porte ilegal de armas, e fez doações a candidatos democratas, mas não vultuosas, $140 em 2019 e 2020, segundo dados oficiais do governo federal americano. Fica aí a questão. Ele tentou mesmo recrutar soldados afegãos que haviam fugido do Talibã para lutarem contra a Rússia na Ucrânia. Então, uma história rocambolesca do suspeito de assassinato. Tá aí o histórico do sujeito. A gente aguarda para ver como a história se desdobra conforme a outra tentativa de assassinato ainda era investigada. Em termos políticos, Trump diz que isso dá fôlego para ele seguir adiante e a gente espera para ver como isso se desdobra. Enquanto houve sim aquele debate no dia 10 de setembro, a gente não terá a oportunidade de ver como isso se desdobra em debates seguintes. Trump já disse que não fará mais nenhum. Enquanto isso, ele ganha a cartada na manga de poder alegar que a retórica democrata, de retratá-lo como uma ameaça, uma coisa terrível, uma coisa que tem que ser extirpada da vida pública, poderia ser uma causa de violência política, e é um argumento que ele esboçou no debate anterior e agora ganha mais fôlego para tentar jogar até a eleição. A eleição que já começou nos Estados Unidos, enquanto o dia do voto é dia 5 de novembro, já há estados começando votos pelo correio, conforme a coisa se desdobra, até parte do porquê Trump disse que ele decidiu não participar de mais debate, porque o voto já estava acontecendo em certos estados que já votam pelo correio. Lá a legislação muda de estado para estado.